No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre as novas regras do cartão de crédito que começaram a valer em abril. Também na pauta, os serviços dos call centers. Nossos convidados, a juíza Cláudia Helena Batista, da turma recursal exclusiva dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, Betim e Contagem, e o advogado Rodrigo Soares, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Cláudia, quais são as novas regras dos cartões de crédito no Brasil? Como avaliá-las? Prazer estar aqui. Realmente fazia necessário o Brasil ter uma regulamentação um pouco melhor sobre o cartão de crédito, que é um meio de pagamento muito popular, né? A gente costuma dizer que foi um meio de pagamento que pegou. Se hoje você comparar com o que era o cheque antigamente, a maioria das transações são feitas por cartão de crédito, cartão de débito, e as próprias lojas de departamento hoje têm seus próprios cartões, então ficou muito popular. Infelizmente, né, o conhecimento do seu funcionamento e, vamos dizer assim, umas informações melhores não acompanhou a popularização do cartão. Então, essa resolução do Conselho Monetário Nacional veio em boa hora, embora eu acho que o impacto dela não vai ser tão grande como gostaria que fosse para regular um setor que é tão importante. Como que o senhor avalia essas mudanças, doutor Rodrigo? Bom, eu avalio positiva para as duas partes, tanto para os bancos, tanto para os consumidores. A priori, podem pensar que o consumidor ele terá o seu direito de usar o crédito rotativo por tempo limitado, que agora são 30 dias com essa nova resolução. Porém, essa medida ela evita a dívida, né? A famosa bola de neve, que o consumidor ele entre em uma bola de neve e não consiga mais sair com juros que é muito alto. Doutora Cláudia, qual é a análise sobre o crédito rotativo? Como ver a taxa média cobrada pelos bancos de 15,85%? Eu entendo que a população tem pouco conhecimento sobre o que são os juros, né, no Brasil. De uma forma bem simples, os juros é um aluguel, né, assim, do capital que é emprestado para as pessoas. Acontece que existem vários tipos de juros. Esse juros rotatório, ele é um juros que você, por não fazer o pagamento integral da fatura, né, a fatura vem em R$1.000, você não consegue pagar os R$1.000, paga o mínimo, R$150. Ele transforma em pouco tempo, isso com os juros que são praticados no mercado brasileiro, em 6 meses aqueles 700, 850 que você deveria, eles passam para quase 4.000. Então eles são muito altos e isso trazia uma quase impossibilidade da pessoa que entrava no rotativo liquidar esse débito, porque depois de 30 dias esses juros começavam a contar indefinidamente e numa taxa de 15%, 20% ao mês e quase 500% ao ano. Então é um juros absolutamente impossível de ser pago por qualquer pessoa. Doutor Rodrigo, os bancos adotam prazos diferentes no parcelamento, quer dizer, não pagou rotativo em 30 dias, aí parte para o parcelamento, né? Então o que está acontecendo? Os bancos estão oferecendo em 12 vezes, 18 e 24 parcelas. Por que essa diferença? Bom, é política interna de cada banco, né? O que ele considera melhor, tanto para si quanto para o consumidor consiga pagar a dívida, né? Então é uma política interna mesmo, que vai depender de banco a banco. De quanto será a redução dos juros nos parcelamentos em relação ao modelo anterior? Bom, agora com essa nova resolução, necessariamente o parcelamento ele terá que ter um juros menor do que no crédito rotativo, né? Com uma básica pesquisa de mercado, agora será utilizado entre 1 a 9, quase 10% nessa medida de juros, comparado com o anterior, que era média de 15%, então será um ganho significativo. Mas qual que é o critério adotado para essa variação, de 1 a 9? Também depende de cada banco, né, da política interna, de que eles acharem, como tem que ser apenas na resolução, tem que ser menor do que do crédito rotativo que está nos 15%, então aí depende de cada banco. O cliente ele pode escolher os juros que vai pagar no parcelamento, por exemplo, entre 1,99 a 9,99 ou não? Vai depender do credor, vai depender da instituição financeira. Não existe na resolução uma regra para isso. O que a gente tem que entender é que o mercado financeiro no Brasil ele é muito, muito fechado. São muito poucas as empresas, né, que trabalham, poucas as instituições.
Isso que faz com que o monopólio e a comparação entre uma instituição e outra não seja tão benéfica ao consumidor como deveria. Porque, na verdade, ele não é obrigado, por exemplo, a pegar esse parcelamento no banco onde ele tem o cartão de crédito ou a empresa com que ele trabalha o cartão de crédito. Ele poderia comparar preços. Mas a gente sabe que o mercado é muito fechado, são poucas as empresas, de tal maneira que essa concentração impede que os juros sejam menores e que ele tenha essa facilidade para fazer uma comparação de juros e escolher a melhor oferta. Então, só para deixar bem claro, doutora Cláudia Helena, quer dizer, vai ter uma redução de 15, 20 para no máximo 9,99, né? Mas aí o cliente não vai poder pegar procurar um outro lugar para pegar uma taxa menor ou pode? Ele pode procurar, por exemplo. Ele pode procurar, mas o que a gente observa no mercado brasileiro é que não existe uma variação muito grande. Como a gente diz assim, cartelizado, né? Ele tem um cartel ali, que se a diferença existe é tão mínima que não vale para o consumidor essa pesquisa e essa procura. O que o consumidor brasileiro tem que entender é que mesmo 9% é um juros altíssimo, ele é estratosférico do ponto de vista econômico, ele arruína mesmo qualquer economia popular, de tal maneira que o uso do cartão ele tem que ser um cartão que não mexa com questão de juros, seja os juros parcelados, seja os juros rotativos. Porque ainda assim, mesmo parcelando, é um juro muito, muito alto que certamente vai impactar nas finanças do consumidor. Porque ele é um meio de pagamento, ele não é um financiamento. E aquele bem que o consumidor adquiriu, ele não vai trazer para ele um ganho de capital. Então ele vai continuar devendo e se ele fizer outras compras no mês, ele vai somar aquilo e ele não vai ter esse controle financeiro. Enfim, o cartão não vai ajudá-lo. Agora, o total da inadimplência, quanto chegou essa inadimplência? A senhora tem esse valor? Olha, da última pesquisa que eu vi, que eu acompanhei, creio que mais de 60% das famílias estavam endividadas, inadimplentes. Com cartão de crédito? Desses 60%, 70% era com cartão de crédito. Então é um número muito alto, sim, que falta educação do consumidor, de aprender a utilizar o cartão de crédito, que o cartão de crédito não é um adicional ao seu salário, né? Você gasta, você tem que pagar no final, vai vir a fatura. Doutora Cláudia Helena, quais são as principais reclamações nos PROCONs e na Justiça em relação aos cartões de crédito? A principal reclamação é a falta de informação. A hora de oferecer o cartão, eles são muito tranquilos, só vem assim, facilidades, né? A pessoa fala assim, poxa, eu tenho uma linha de crédito de 2 mil, 3 mil, não consegue entender que aquela linha de crédito ela vai ser cobrada se ele utilizar o total dentro de 30 dias e que se ele não tiver esse valor, ele vai começar nessa ciranda dos juros. Outra questão é entender sobre a forma de diferentes usos do cartão. Né? Você pode comprar parcelado na própria empresa, você pode comprar parcelado no comércio, você pode sacar algum valor, mas tudo isso tem juros diferenciados, situações diferenciadas. O consumidor muitas vezes não entende como que funciona, porque realmente não é um sistema de pagamento, o Banco Central chama de ajuste de pagamento, não é tão simples assim. Você tem os donos das maquininhas, você tem o comerciante que está fazendo aquela venda, você tem a administradora do cartão, você tem o usuário, tem todo o sistema de mecanismo de segurança, muita gente empresta cartão para outra pessoa, coisa que não deveria fazer, empresta senha. Então eu acho que um dos grandes problemas e uma das grandes reclamações é não entender o funcionamento desse sistema, não receber a informação clara e precisa, inclusive dos juros. Vale lembrar que já teve uma resolução anterior para explicar para as pessoas como que era a fatura, porque muita gente vinha destacar da fatura mínima, induzindo a pessoa a pagar aquele valor mínimo e não o total da fatura. Foi necessária uma resolução também do Banco Central para que isso fosse alterado. Na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, os consumidores têm tido ganhos de causa importantes nos PROCONs, na Justiça, doutor Rodrigo? Olha, tem ganhado sim. Agora o difícil é o consumidor ele reclamar, né? Porque o direito do consumidor ele tem esse obstáculo que normalmente o valor é tão pequeno que o consumidor às vezes ele avalia que não vale a pena entrar lutar pelos seus direitos, entrar na justiça, no juizado especial, fazer uma reclamação no PROCON. Para eles é uma perda de tempo, vamos dizer assim. Então, a lei existe, né? Mas a lei é só papel. Alguém tem que cumprir, alguém tem que fiscalizar e alguém tem que reclamar. E esse é o grande obstáculo do direito do consumidor. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça e as novas regras do cartão de crédito no Brasil, e a partir deste bloco também o tema serviços de call centers. Participam do programa a juíza Cláudia Helena Batista, da turma recursal exclusiva dos juizados especiais de Belo Horizonte, Betim e Contagem, e o advogado Rodrigo Soares, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Doutora Cláudia Helena, no final do bloco anterior, o doutor Rodrigo falou assim, da certa dificuldade do consumidor em procurar a justiça. A senhora concorda com ele? Olha, eu acho que a minha percepção é um pouco diferente, né? O volume de ações que entram nos juizados especiais é um volume expressivo. Eu acho que o Brasil avançou demais na defesa dos direitos do consumidor. A maioria dos consumidores tem muito essa consciência de que podem e devem ir à justiça quando têm os seus direitos violados. Então eu sinto que a gente vem construindo uma plataforma de defesa muito mais apropriada do que já foi no Brasil com relação a esses abusos, né, de instituições econômicas e financeiras. Se a maioria ainda não recorre, eu não tenho esse dado, mas o volume de ações no juizado é bem expressivo. A senhora tem esse volume, mais ou menos, aproximado? Só para o senhor ter uma ideia, nesse período que eu estou na turma recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, em recursos foram 20 mil processos. Se a gente trabalhar com a ideia de que 70% dos juizados não têm o recurso, nós vamos trabalhar aí com um volume de mais de 100 mil processos por ano nessa região metropolitana de Belo Horizonte. O senhor fazer a tréplica agora, doutor Rodrigo, com relação à busca da justiça. Olha, é inegável que realmente o sistema jurídico hoje está inflacionado, né? O juizado especial hoje recebe inúmeras ações, porém poderiam receber muito mais. Se você pensar que diariamente o consumidor ele tem o seu direito não cumprido. Como um simples exemplo, podemos citar aqui o comércio eletrônico, em que os termos de uso eles violam completamente o direito do consumidor e não são cumpridos, o CDC em sua totalidade. Então, existe um grande número sim, só que o número poderia ser muito maior se o consumidor pensasse, vale a pena. Por que os juros dos cartões chegaram a um índice tão elevado? Como é feita a conta, doutora Cláudia Helena, para se chegar a quase 500% ao ano? São 481,55%. Como que é feita essa conta? Um mistério. Eu diria assim, a gente procura estudar no Brasil, do ponto de vista econômico, vários economistas falam que são vários fatores, é o fator de risco, é o spread bancário, é o conjuntura nacional, é a economia brasileira que não tem a pujança que outros países têm. Enfim, vários economistas trazem dados para colocar essa situação de juros no Brasil. Mas a verdade é que ela é inexplicável. Ela é usurária, ela é altíssima. E a tentativa que houve na Constituição de 88 de tabelamento dos juros não se mostrou frutífera. Realmente, numa economia de mercado, de globalização, era impossível um tabelamento de preços como se quis na Constituição. Mas, pelo menos, serviu para trazer essa discussão para uma realidade. Hoje se fala muito nos processos sobre taxa média, um abuso que não tem justificativa, e isso vem sendo construído, mas não há um tabelamento. Os juros, eles são altíssimos, eles são inexplicáveis, mas são uma realidade. Essa que é a posição. O senhor acha que essa taxa de quase 500% pode ser considerada criminosa, doutor Rodrigo? É complicado você falar criminosa quando se trata de uma iniciativa privada, né? É muito alta sim, né? E como a doutora falou muito bem, é quase que inexplicável. Porém, é um serviço que só adere, apesar da falta de informação e educação do consumo, adere quem quer. Então, criminosa seria uma palavra muito forte de usar contra essas taxas, mas que ela é muito alta, das mais altas da América do Sul, isso certamente é uma verdade. A senhora acha que essa taxa é criminosa ou não? Concorda com ele ou não? Também, assim como o doutor, eu não vejo como criminosa, mas eu vejo como uma situação que a sociedade brasileira precisava discutir melhor. Eu tive um professor de direito econômico que falava que a economia tem que ser complicada para as pessoas não entenderem. E eu acho que é o contrário, você tem que explicar a economia, você tem que trazer a realidade econômica para as pessoas da forma mais simples possível. Basta você pensar no seu orçamento, se eu ganho 10 mil ou se eu ganho 4 mil, eu não posso gastar 9, 10 mil. É isso que acontece e é isso que transforma os juros nessa
bola de neve. É isso que a pessoa tem que trabalhar, uma matemática mais simples, um orçamento mais simples e ter esse cuidado, né? Pegar a fatura, ticar ali tudo que aconteceu, organizar os seus débitos, porque o cartão pode ser muito bom. Você evita de estar carregando um valor muito grande na hora de fazer uma compra, você pode pegar um preço mais tranquilo para você pode colocar as parcelas, mas para isso você tem que ter o cuidado. Para a gente fechar esse bloco, vamos falar um pouquinho sobre os serviços dos call centers. Os usuários estão perdendo a paciência. O que está acontecendo, doutor Rodrigo? Olha, é claro que eu não vou poder falar aqui na totalidade do mercado, mas existem atendimentos ao cliente bons e os ruins. E o grande problema está nos ruins, né? Que eles não atendem a principal demanda dos consumidores, não atendem de maneira satisfatória. Então pode-se dizer sim que estão perdendo a paciência com a falta de atendimento no que o consumidor ele quer resolver. E a senhora, o que diz sobre isso, doutora Cláudia? A experiência que todos nós temos, inclusive eu pessoalmente com call center, é a pior possível. Todas as vezes que você procura esse tipo de serviço, você passa muita raiva, muito tempo perdido. E isso, embora exista um decreto, né, regulamentando, principalmente para as empresas de concessão pública, falando sobre tempo de atendimento, sobre necessidade de resolver, mas nós sabemos como que isso não se aplica à realidade no dia a dia. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os serviços de call centers no Brasil. Participando do programa, a juíza Cláudia Helena Batista, da turma recursal exclusiva dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, Betim e Contagem, e o advogado Rodrigo Soares, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. O que mais irrita os usuários de call centers, doutor Rodrigo? Olha, o que irrita, assim, na grande maioria da reclamação que eu observo muito no mercado, é a demora, a não solução do problema que o consumidor está ali para tentar satisfazê-la. A quantidade de protocolo, os né? protocolos, os números que vão dar, a quantidade de transferência, a ligação que cai no meio, você tem que retornar, o tempo perdido. Então, por que essa ligação cai? Eles não saberiam resolver e fazem cair a ligação? Isso, algumas pessoas chegam a dizer que isso aconteceria, isso é verdade? Olha, eu não posso afirmar, né? Pela falta de certeza até do funcionamento interno. Mas, a priori, cai porque o telefone, a linha caiu, né? Mas sabemos que não funciona muito bem assim. O que a senhora diz sobre isso, doutora Cláudia? Então, eu li uma vez um artigo muito interessante narrando a história desse atendimento. O que você tinha antigamente? Você tinha uma relação presencial com o comerciante. Toda vez que você tinha um problema, você voltava lá e falava oralmente. Era uma situação, quem é do interior, do pequeno comércio, da cadernetinha. Isso até ajudava a fidelizar o cliente, né? Exato. Os call centers, eles teriam essa mesma, vamos dizer assim, função, só que com grandes corporações era impossível você ter um setor e o número de atendimentos. Então, eles passaram a ser virtuais. No momento que passaram a ser virtuais, no objetivo de padronizar, mecanizaram. Hoje você fala com máquinas, são robôs no atendimento e empresas terceirizadas. Esse artigo mencionava, inclusive, que um dos call centers mais influentes nos Estados Unidos é na Índia. E o sujeito não entende nada, nem da realidade americana, certamente, embora fale inglês muito bem e tal. O que acontece também conosco aqui, você vai às vezes ligar, o call center é lá na Bahia. A pessoa que te atende não entende nada do que você está falando, nada do que você está montando. É uma empresa terceirizada, ela não tem sequer instrumentos para entender o que você está comentando ali. Então, eu acho que um dos grandes problemas é que o call center perdeu sua finalidade no sentido de ser uma resposta positiva da empresa com quem você contratou. Passou a ser só um serviço que você tem a obrigatoriedade de ter de atendimento ao consumidor por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Tanto é que as empresas que, entendendo isso, procuraram uma forma de fazer a sua própria ouvidoria, seu próprio tratamento com o consumidor, são empresas melhores avaliadas, porque elas entenderam que o objetivo daquilo ali
é fazer uma informação consistente do serviço prestado ao consumidor. Mas por que, doutor Rodrigo, na maioria das vezes é difícil cancelar algum serviço? Olha, a complicação, algumas vezes, até teve uma reportagem no tempo atrás, que passou numa grande emissora brasileira, que parece que os atendentes têm certas metas, né? De conseguir fidelizar o cliente, não conseguir o não cancelamento. Então tem certas metas. É claro que isso não acontece em todas, 100%, mas na sua grande maioria, como experiência de todos nós, que todos somos consumidores, 1 hora por dia, temos essa sensação, né? Que realmente... a gente lê consumidores reclamando que pagam, aliás, negociam, pagam e os serviços continuam ligando. Um outro grande problema é que esses setores também, eles são muito fechados no Brasil, são oligopólios. Na verdade, você hoje, quando enfrenta a questão da telefonia, você tem 3, 4 empresas e elas mais ou menos fazem a mesma coisa. Você tem uma portabilidade que não te auxilia em grande vantagens, vamos assim dizer. Então, o Brasil precisaria ter mais concorrência nesse setor, precisaria de maior qualidade. E, como o doutor também mencionou, os consumidores serem mais exigentes, não aceitarem as pequenas coisinhas. Então, eu acho que nós estamos avançando, mas precisamos avançar ainda muito, principalmente porque essas grandes empresas, elas têm uma massa de consumidores muito grande, então não importa um consumidor individualizado, ela não faz questão disso. E ela precisa entender que sim, a soma desses consumidores é que pode trazer o serviço de melhor qualidade. A lei que regula esse serviço, doutor Rodrigo? Leis? Legislação? 0800, por exemplo, tem lei que regula 0800? Existe sim um decreto-lei de 2008 que regula todo como deve ser feito o atendimento, o tempo de espera, quanto tempo deve ser atendida a reclamação do consumidor, o encaminhamento dos famosos protocolos, né? Tem que ser por e-mail, uma série de fatores, mas existe sim uma lei que regulamenta esse tipo de serviço. Mas está no papel então, né, doutora? Sim, mas o decreto ele faz essa ressalva de que são para as empresas de concessão pública, não é obrigatório para todos. E isso para essa questão da regulamentação específica do call center. Mas, acima desse decreto, nós temos o código. E aí sim, é para toda a relação de consumo no Brasil. E o código fala do dever da boa-fé, do dever de informação clara e precisa, da qualidade que tem que se ter nos produtos e serviços colocados no mercado, de tal maneira que a empresa hoje tem consciência do dever e responsabilidade que ela tem com os produtos do mercado e a maioria, mesmo não sendo obrigatório regulamentar o seu serviço de atendimento, acaba fazendo. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais com o senhor, doutor Rodrigo, falando sobre cartão de crédito e call center, finalizando, fechando. Deve-se ou não usar cartão de crédito? Olha, deve-se sim, desde com consciência, com educação, também é um dever do fornecedor instruir o consumidor da forma mais clara possível, da forma mais simples. É um direito do consumidor a informação, a educação do uso. Como a doutora disse, já andamos muito, né? Era bem pior antigamente, porém devemos andar muito mais. Que a lei seja cumprida em toda a sua totalidade. A senhora agora, a doutora Cláudia Helena, cartão de crédito e call center. Prejudicados do call center podem entrar, por exemplo, com danos morais na justiça? Sim, é muito comum, né, quando o consumidor não consegue um cancelamento via call center, quando ele tem uma série de protocolos pedindo um serviço, por exemplo, um sinal de telefonia, sinal de TV aberta, que ele não está conseguindo, ou de TV fechada. Todos esses mecanismos hoje acabam indo para a justiça, se ele não conseguir resolver, e sim, pode pedir a indenização por danos morais, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma também, as situações com os cartões de crédito, lançamentos indevidos, cartões que são enviados sem a pessoa pedir, cartões consignados, aqueles que têm descontados na folha de pagamento, mas que a pessoa quis fazer um empréstimo. Você veja, ela pegou 1.500, no outro mês ela vai pagar os 1.500, é claro que ela não queria aquilo. Só que se ela pegou isso no cartão, é dessa forma que funciona. E dessa forma, no outro mês, ela já vai estar devendo 1.600, 1.700 sem nunca conseguir pagar, porque o valor que é descontado no seu pagamento é muito pequeno. Então, todas essas, vamos dizer assim, distorções do mercado podem ir à justiça, que serão certamente apreciadas com vista daquilo que é o melhor para a economia brasileira. Não se trata de consumidores contra fornecedores, mas de harmonia nesse mercado.
Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail, viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.